Fala, investidor, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre o tarifaço implementado pelo presidente Donald Trump lá dos Estados Unidos. O que que você, investidor, tem a ver com isso? Como você pode ser impactado, mais ou menos, com esse tarifaço, né? A pergunta principal é essa. E o que é esse tarifaço, minha gente? Por que está sendo tão falado sobre esse tema, tá? Então, o tarifaço nada mais é que um conjunto de medidas tarifárias anunciada por Trump no dia 3 de março de 25, né? E essas medidas incluem tarifas fixas de 10% sobre todas as importações e tarifas adicionais para países que impõem taxas superiores a 20% sobre produtos americanos. Então, é sobre esse tema que nós vamos falar, não necessariamente sobre as medidas que o governo americano implementou, mas como isso pode lhe afetar. Fica conosco até o final do vídeo que nós vamos entender um pouquinho sobre como isso nos afeta. Eu sou o Oswaldo e esse é o canal Oswaldo Investe. Vamos lá. Então, o que está acontecendo, pessoal, com o nosso Ibovespa, tá? Nos últimos 5 dias, vejam só, sobretudo aqui, a partir do dia 4, né? O tarifaço foi dia 3, o mercado se manteve estável ali, o Ibovespa, e dia 4 veio o reflexo desse tarifaço do governo lá dos Estados Unidos. Então, o mercado aqui caiu 3,5%, praticamente, veio abaixo aqui 4.600 pontos. Tá? Então, isso nos mostra que o mercado está com medo. Isso nos mostra que o que está acontecendo lá fora tem impacto direto aqui nos nossos investimentos. Nós somos pequenos investidores, nós acabamos sendo muito impactados por essas questões externas. E isso é importante que a gente saiba como lidar com elas. Vamos dar uma olhada aqui como que ficou o S&P 500, tá? Que são as 500 maiores empresas lá da NYSE. Vejam só, caiu 8,2%, pessoal. Veja só, lá nos Estados Unidos, o próprio mercado americano está com medo. E os investidores que investem lá na Bolsa Americana. Isso é muito importante para que a gente veja que essas tarifas lá do governo não necessariamente vai beneficiar os Estados Unidos. Muito pelo contrário, o mercado está com medo que isso prejudique, que é o que provavelmente vai acontecer. Tá? O Dow Jones, o Dow Jones também caiu aqui 7,4%. Tá? Então, mais uma vez, isso reforça a tese de que o mercado está com muito receio de que essas ações do presidente acabem afetando os negócios como um todo e acabe gerando aí provavelmente uma crise, tá? Então vamos dar uma olhada agora como que está as ações brasileiras, algumas das ações, e eu vou explicar para vocês por que que eu quero olhar aqui e mostrar que isso não pode mudar sua tese de investimentos, tá? No livro Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, ele mostra de forma muito clara como que algumas pessoas que pensam que estão investindo e quando acontecem essas quedas acabam vendendo seus ativos, como que essas pessoas acabam perdendo dinheiro. E isso é o que eu não quero que aconteça com vocês, tá? Então vamos ser inteligentes com nossos investimentos para que a gente venha ter êxito com eles. Bacana? Então vamos lá. Então separamos aqui algumas empresas de setores diferentes para mostrarmos como que o mercado se comportou diante dessa taxação do governo americano. Vamos lá. Nós temos aqui em tela a Petrobras, tá? Cotada a R$ 34,55. Ela caiu nos últimos 5 dias, em detrimento do tarifaço, 7,5%. Aí eu pergunto para vocês, esse tarifaço, esse tarifaço muda alguma questão interna da Petrobras? Muda endividamento? Muda a capacidade de geração de lucro da empresa? Olhando para o longo prazo? Não muda, pessoal. O que pode acontecer aqui em relação à Petrobras? O que pode acontecer é, de acordo com a exposição ao mercado americano, a empresa pode perder um pouco de sua margem, evidentemente, tá? E isso acontece para as demais empresas também, evidentemente, tá? Mas na realidade a empresa não perde seus fundamentos. Então, não muda, por exemplo, a decisão de investidores de longo prazo de vender seus ativos de Petrobras, porque a empresa caiu 7,5% em detrimento do tarifaço. Tá? Então, fica esse ponto de atenção para que vocês entendam que os tarifaços, as variáveis externas
que de repente surgem, que podem estar impactando de modo geral, pode ser que, na verdade, ele surja como uma oportunidade, a depender do seu perfil de investidor e seu apetite a risco. Tá? Vamos olhar aqui, por exemplo, outra empresa que também setor de petróleo, tá? A Prio 3, né? Cotada a R$ 33,90, caiu, pessoal, 15%, 15,06%. Vejam só. E mais uma vez, isso muda os fundamentos da empresa? Isso muda os fundamentos da empresa? Uma pergunta para vocês, tá? É isso que vocês precisam entender. Sempre que acontecer essas variáveis de uma mudança muito brusca no mercado, vejam com muita atenção, não se desesperem. Se vocês estão posicionados em empresas de valor, empresas que geram valor, empresas que estão, de certa forma, em setores resilientes, podem aparecer brechas para que você possa comprar ainda mais. Tá? Isso não é uma recomendação, nem de compra nem de venda, mas eu só peço que vocês tenham atenção nesse sentido para que não percam seus investimentos, não tenham perca financeira por decisões precipitadas. Perfeito? Então, mais uma vez, Prio 3 aqui caiu 15% em detrimento do tarifaço do Donald Trump. Tá? Vamos olhar agora outras empresas. Auren Energia. Olha o que aconteceu, pessoal. O mercado com medo, no dia, aqui nos últimos 5 dias, tá? O que foi que aconteceu? Veja só, no dia 3, a empresa aqui teve uma alta de 8,5%, 8,6%, podemos dizer assim. Tá? Então, os investidores buscando fugir de empresas lá, sei lá, dos Estados Unidos, fugir de empresas do segmento de petróleo, de setores que estavam sendo mais impactados, buscam rentabilidade em setores mais resilientes. A Auren aqui, por exemplo, foi a prova viva disso. No dia 3 subiu mais de 8%. Vamos ver outra empresa? Semig. Vejam só o que aconteceu também com a Semig no dia 3, tá? Então subiu também aqui 1,83%, tá? Vamos olhar outra empresa, Banco do Brasil, segmento bancário. Aliás, perdão, BB Seguridade. Dia 3, também subiu aqui 2,45, tá? ISA Energia, vamos ver o que aconteceu dia 3. Também o mercado reagiu de forma positiva. E Banco do Brasil? Banco do Brasil, vamos ver também a reação no dia 3, tá? Veja só, mais de 1% aqui também em relação àquele tarifaço. Aí depois perdeu também liquidez aqui, perdeu a força lá do tarifaço em detrimento de outras reações que aconteceram. Mas independente de qualquer coisa aqui, pessoal, a questão que fica é, isso não muda os fundamentos das empresas que vocês estão investindo. Agora, se a empresa que você já está investindo não é uma boa empresa, é uma empresa endividada, que não tem capacidade de geração de caixa, não está em um setor resiliente, isso evidentemente pode ficar complicado a médio e longo prazo. Tá? E é importante salientar para vocês, no curto prazo, as cotações sempre oscilarão. Isso é uma regra. Tá? Principalmente as empresas que não estão em setores perenes, em setores mais resilientes. Então, tenham cuidado para que vocês não percam seus ativos por decisões precipitadas, sobretudo nessas situações, que são nessas situações que vocês têm um ativo comprado a um preço maior, a cotação caiu, você ficou com medo e vendeu para não ter o prejuízo total. Mas, na verdade, o que geralmente, e o que Graham explica no livro do Investidor Inteligente, é que você deve comprar seu ativo e mantê-lo até que você tenha lucratividade, evidentemente, que é para garantir o capital investido e o adicional que será o seu lucro. Tá? Então, em linhas gerais, você deveria comprar na baixa e vender na alta, tá? Para que você tenha a garantia do retorno desse capital. Então, se esse conteúdo foi relevante para você, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sino de notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Vejo vocês no próximo conteúdo.